Olá! Hoje, em nosso canal Sabedoria para Viver, trataremos do tema altruísmo. Eu quero dividir em 3 momentos aqui esse tema. Primeiro momento aqui, eu quero te falar das aspirações que me levam a falar sobre altruísmo. No segundo momento, nós vamos significar a palavra altruísmo. E no terceiro momento, eu quero trazer exemplos práticos do altruísmo. Antes de entrarmos no tema, eu quero agradecer a você que tem estado conosco todos os domingos. Todos os domingos. Nós produzimos esse material uma vez por semana e todos os domingos, às 9 horas da manhã, ele entra simultaneamente na COS TV e também no YouTube. Então, muito obrigado você que tem nos acompanhado, você que tem pessoas que reproduzem o material. Muito obrigado mesmo pelas palavras de incentivo e também pelas observações que são feitas, nos auxiliando na produção do material e também, principalmente, o retorno, esse feedback que a gente recebe quando as pessoas falam do bem que esse material tem produzido nas suas vidas. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Muito bem, vamos ao primeiro momento então. O que me leva, qual que é o meu anseio em querer falar sobre altruísmo? A primeira coisa que eu gostaria de destacar, olhando para esta semana apenas aqui em nosso país, as notícias são estarrecedoras. Eu estou ainda chocado com a notícia que eu vi no início da semana de um pai que estava comercializando imagens, vídeos dele abusando da própria filhinha de 7 meses. 7 meses de idade. Um pai, se é que pode ser chamado de pai, porque diz aí a máxima popular que pai é aquele que cuida, e esse pedófilo estava abusando e comercializando imagens do abuso de uma criança, de uma garotinha, filha dele, de 7 meses de idade. A outra notícia que eu fiquei pasmado é um tio armar todo um cenário para levar a sobrinha para passear nos Estados Unidos e lá ele iria comercializar, lá ele iria vender ela para um grupo russo que faz justamente o tráfico de mulheres para transformá-la em objeto sexual. É um absurdo. Isso eu nem quero entrar aqui nos méritos dos feminicídios, dos casos de que eu não aceito a separação, não aceito, tem que ser meu, é dono, é posse, né, de relacionamentos abusivos. Eu nem vou entrar nesse mérito, mas são muitos. E qual a minha preocupação? Por que eu quero falar sobre altruísmo? Porque quando a gente começa a ouvir esse monte de coisa, esse monte de nojeira, isso eu não quero aqui falar de política, dos políticos, nem dá para falar, né? Senão teríamos um tempo muito estendido aqui, não é esse o propósito. Mas apenas alguns exemplos que eu dei aqui, a gente começa a olhar e fala para onde caminha a humanidade. A sociedade, a gente está vendo que está se tornando bestial. Se formos olhar as mortes que estão acontecendo nos últimos dias, são motivos fúteis. Futilidade. É isso que está na mente e no coração das pessoas. Futilidade. E aí a gente começa a desacreditar, porque a gente vai adoecendo com esse monte de notícia, com esse monte de informação ruim, a nossa alma vai adoecendo. E daqui a pouco a gente não acredita em mais ninguém, em mais em nada, a gente vai perdendo a esperança, achando que não é possível mais mudar essa realidade. Não é mesmo? Então essa é a minha aspiração em trazer esse tema. O segundo motivo aqui que eu gostaria de trazer é justamente significar a palavra altruísmo. Claro, nós sabemos que é um substantivo masculino,
Mas talvez você não saiba que a palavra altruísmo, ela vem da filosofia. E um filósofo chamado Comte, que é aí de 1700, final de 1700 a 1800, ele diz, deixa eu ler aqui para você, olha, tendência ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro e que, não obstante sua atuação espontânea, deve ser aprimorada pela educação positivista, evitando-se assim a ação antagônica dos instintos naturais do egoísmo. Você fala, hã? Eu explico. Em outras palavras, amor desinteressado ao próximo. Poderíamos usar aqui um sinônimo de filantropia, abnegação, não é mesmo? Se olharmos para a palavra de Deus, para o texto sagrado, em Filipenses capítulo 2, verso de número 11, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo, tende em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou o ser igual a Deus, né? Mas ele se rebaixou, né? Ele desceu até se tornar um de nós, na mesma estatura, vivendo as mesmas situações e mostrando que é possível estar num mundo bestializado sem se tornar bestial. Então, já tivemos aqui os dois primeiros momentos. Vamos ao terceiro momento, então, que eu quero trazer, então, exemplos práticos na vida, na história de altruísmo. O primeiro exemplo aconteceu lá no Arizona, na divisa com o México. Conta-se que as chamas estavam destruindo uma loja de curiosidades numa cidadezinha chamada Água Prieta, que fica no México, e estavam ameaçando os prédios vizinhos. E naquele domingo de dezembro, oficiais mexicanos telefonaram para o departamento do grupamento de bombeiros no Arizona, que fica nos Estados Unidos, do outro lado da fronteira, pedindo ajuda. O prefeito obteve rapidamente a aprovação do conselho para que os homens daquele grupamento de bombeiros, lá do Arizona, nos Estados Unidos, os carros, seguissem em socorro da cidade irmã, além da fronteira. No dia seguinte, um oficial da cidade mexicana disse: quero dar meus especiais agradecimentos em nome do meu país por sua bondade, ajudando-nos ontem. Somos infinitamente gratos. As mangueiras tinham sido conduzidas da alfândega até aonde havia o fogo. E o chefe dos bombeiros, o chefe da polícia e o prefeito atravessaram a fronteira para ajudar. O que eles disseram? Não podemos ficar parados e deixar que o fogo destrua um quarteirão inteiro a apenas 1 milha de distância. Era uma fronteira seca. 1 milha corresponde aí a, no máximo, 1,5 km, 1.600 metros, né? 1,5 km aqui para ficar mais claro aqui, né? 1.600 metros. Como que poderíamos ficar aqui indiferentes vendo um quarteirão inteiro pegar fogo, destruir aqui pessoas, coisas e ficarmos aqui indiferentes? Não podemos ficar parados e deixar que o fogo destrua um quarteirão inteiro a apenas 1 milha de distância, disse o chefe dos bombeiros. Um modo de expressar também a nossa gratidão a Deus é ajudarmos os nossos vizinhos, sejam quem forem e qualquer que seja a necessidade deles. Olha que exemplo maravilhoso de que há sim solução, altruísmo. Há sim, não está tudo perdido, tem gente boa ainda, tem pessoas ainda abnegadas
sem segundas intenções. Um outro exemplo maravilhoso de altruísmo a gente encontra na ciência. Olha que interessante, quando Madame Curie alcançou a tremenda vitória científica, quem não conhece ou não ouviu falar de Madame Curie, mas talvez em algum momento da sua vida, ou já passou ou vai passar por um exame que é tão corriqueiro hoje, fazer um raio-x, ninguém liga, né? Raio-x. Pois quem inventou o raio-x foi Madame Curie. E ela oferece essa bênção dos raios-x, e alguém sugeriu a ela que ela tirasse patente do seu descobrimento, pois ela poderia assim compensar-se do trabalho que tivera e ganhar algum dinheiro com a sua descoberta. Ela, porém, diz a história que recusou-se a fazê-lo. Ela queria que os raios-x fossem usados por todos, sem qualquer objetivo de lucro. E o mesmo, olha só, ocorreu aqui no Brasil, o grande cientista brasileiro Vital Brasil, quando o seu instituto lançou um medicamento à base de curare, que é um elemento precioso nos casos de intervenção cirúrgica, até hoje é muito utilizado. Um amigo perguntou se ele ia tirar a patente. Diz que Vital Brasil deu um sorriso e exclamou: patente para quê? Quem quiser que o use para o benefício do povo. Olha que exemplo maravilhoso. Tem esperança, tem jeito. Um terceiro e último exemplo que eu quero citar aconteceu na África, lá em Moçambique, quando, durante um período de fome em Moçambique, duas mães vieram pedindo para fazer algum trabalho, né? Um missionário que está narrando esse acontecimento. Duas mães vieram até a casa dele e pediram para fazer algum trabalho em troca de um pouco de farinha de milho. Olha só, totalmente surreal da nossa realidade, não é mesmo? Apenas um pouco de farinha de milho para matar a fome. Deixaram suas duas filhinhas conosco, enquanto trabalhavam lá na casa dos missionários. E no decorrer da manhã, levei 4 bananas para as duas meninas, conta o missionário. Agradeceram-me pelas bananas, e então ouvi uma delas dizer à outra: vamos comer uma só cada uma e guardar as outras para as nossas mães. E assim elas fizeram. Se duas meninas famintas, de lares não cristãos, podiam distribuir o pouco que tinham, quanto mais nós cristãos não havemos de pôr em prática a regra áurea de nosso mestre? Todos nós precisamos ser mais atenciosos e generosos no uso que fazemos de nosso tempo, energia e bens. Acima de tudo, precisamos do Espírito de Cristo como base de todos os nossos atos. Não está o Espírito de Cristo resumido na regra áurea? Não é verdade que Cristo mesmo se colocou em nosso lugar e compartilhou conosco tudo que Ele mesmo era? Que Deus te abençoe, que você viva com sabedoria e que você possa colocar esse Espírito de Cristo, o Espírito de altruísmo. Fique na paz.